Às vezes precisamos, contava a vocês faz umas boas semanas, às vezes precisamos chorar com as mesmas lágrimas e os mesmos olhos com os quais rimos. Essa foi a correção que fez Yehuda Amichai, grande poeta israelense, ao texto de Coelet que dizia que existe um tempo para cada coisa, um tempo para chorar, um tempo para rir e assim por diante. Não sei se lembram, mas há um bom tempo atrás, quando foi a primeira libertação de sequestrados, estávamos aqui com as crianças da escola Laffer. Eu falava com eles sobre situações nas quais, ao mesmo tempo, estávamos felizes e tristes também. Não sei se lembram, podem assistir. As prédicas estão gravadas e editadas por nossa equipe maravilhosa. E aí as crianças deram inúmeros exemplos, tivemos que pará-los. Tão sábias são. Por exemplo, uma falou de alguém que viajou e então a criança estava feliz pela viagem e ao mesmo tempo triste pela distância. E assim por diante, feliz e triste de ser maior. E tantos outros exemplos. E levamos com isso a um momento no qual a libertação dos sequestrados nos deixava felizes e ao mesmo tempo extremamente apreensivos e tristes diante de todos os que não foram libertados. Naquele momento tínhamos a esperança de que rapidamente seriam talvez libertados outros mais. Mas foram só alguns. E continuam lá, agora confirmados 136. Confirmados, até onde podemos confirmar. Esses que estão sequestrados, de repente aparecem reconhecidos como assassinados. No 7 de outubro ou depois. A frase, então, de Coelho diz, existe um tempo para chorar e um tempo para rir. E Amichai diz, às vezes não temos tempo para ter tempo para um e para outro. Às vezes, com os mesmos olhos, precisamos chorar e rir. E com as mesmas lágrimas também. A vida, às vezes, traz contrastes ao mesmo tempo. Se lembram? Até aqui, citação do que tínhamos falado faz um tempo. Isto não é chamada oral, não se preocupem. Muito bem, eu tive o privilégio de estar finalmente em Israel, visitando minha família e visitando o país no qual eu morei mais tempo da minha vida. E acredito que se Yehuda Amichai estivesse vivo, acrescentaria mais uma correção. E diria, com os mesmos olhos chorar, com os mesmos olhos rir e com os mesmos olhos seguir em frente. Essa é a minha pequena sensação do que acontece com os irmãos em Israel, com todos e com todas. Constantemente se encontram nessa situação. Ninguém pode ter uma alegria completa, nem um cotidiano completo, porque o peso do luto pelos que morreram confirmadamente, pelos que não sabemos nada deles e pelos que sabemos que estão sequestrados, é incompreensível, impossível de contê-lo, e a situação da guerra também. Por outro lado, a resiliência israelense incrível faz com que, com toda a intensidade, quando é possível, riam e continuem a vida com toda a força. E num terceiro passo, vão em frente, vão fazendo o cotidiano como tem que ser. As três coisas se veem no rosto de todos, nos olhos de todos, o tempo todo. Não é fácil isso. Eu olhava durante os 15 dias e pensava, e não é nada fácil.
Não é fácil porque chorar demais pode te deixar na depressão paralisadora. Rir demais pode te levar a essa fugida da realidade, a uma abstração irresponsável e insensível. E seguir em frente no cotidiano pode conduzir a uma mesma insensibilidade, a um automatismo, a um robotismo. A pergunta do milhão é: quando rir, chorar, continuar? Quanto? E como? E essas são as perguntas que fazem com que você seja quem você é. Quando? Quanto? E como? O Midrash da Parashá dessa semana, o Midrash da Parashá é a Parashá. A Parashá talvez uma das mais famosas, sem que saibamos que sabemos ela. A Parashá na qual Moisés se assume como Moisés. Começa a história de Moisés. Essa é a Parashá que vamos ler amanhã. Todas e todos convidados a estar conosco às 9h30. Muito bem. Tem um momento no qual, como todos sabemos, o faraó manda matar todas as crianças. E duas mulheres se recusam a fazer o que o faraó falou. E continuam dando a luz, ajudando a dar a luz. Por outro lado, nos contam que os pais de Moisés resolvem ter o filho, escondê-lo enquanto que é possível, e Miriam depois vai cuidar dele. O Midrash diz, essa é uma história, tem um Midrash, tem muitos Midrashim na verdade, um Midrash específico diz, atribuído a Rabi Akiva, grande rabino místico da época talmúdica, diz que na verdade todas as mulheres fizeram exatamente isso que hoje em dia fazem os israelenses. Todas as mulheres tiveram a capacidade de ver a tragédia e vivê-la, ao mesmo tempo arrumar as forças necessárias para viver além dela e ao mesmo tempo continuar a vida em frente. Rabi Akiva diz que foram as mulheres, todas as mulheres, não somente a mãe e a irmã de Moshe, absolutamente todas as mulheres que saíam todos os dias ao campo a alentar, a apoiar, a dar comida e a seduzir aos homens para que a vida continue. E esse é o grande mérito. E por isso, segundo Rabi Akiva, os judeus continuaram vivos e se salvaram. Porque todo o mérito da epopeia da saída do Egito se deve às mulheres. A todas as mulheres. Interessante, esse texto eu aprendi esse ano, quando me preparei para falar com vocês hoje. E li essa parashá, podem imaginar quantas vezes, pelo menos 16 em português. É também nesta parashá, queridos e queridas, que acontece o primeiro grande encontro entre Moshe e Deus. E eles se falam de um modo como a rabina, nos Estados Unidos, sugere que é um dos casos típicos de monólogo de a dois, porque não se ouvem. Moshe diz, mas eu sou gago, mas por que eu? E Deus responde o tempo todo, eu sou o grande Deus. Então, não se entendem. Moshe está preocupado porque ele não é suficientemente bom. E Deus responde, não se preocupe, eu vou fazer tudo por você. Então Moisés continua preocupado. E a sugestão dessa rabina é que Deus também estava preocupado por sua própria capacidade. E então quando você e seu interlocutor está cada um preocupado por outra coisa, não há diálogo. Cada um faz seu monólogo. Sobre isso vamos falar um pouquinho mais amanhã.
O importante nessa situação, nessa cena, é que num momento determinado Moshe disse a Deus: e quando me perguntarem quem você é, o que vou responder? Conhecem a resposta, é emblemática. E todos os anos, quando voltamos a ela, voltamos a dizer: não entendo nada. A resposta é: Eheye asher eheye. Serei quem serei. What? Mas o que significa serei quem serei? Bom, essa expressão teve muitas e muitas e muitas interpretações. Rapidamente, a mais famosa diz: serei quem sempre será. Serei quem serei, sempre futuro. Ou seja, que fala da eternidade. Outros dizem que é o apoio maior, serei quem sempre estará. Onde você possa me invocar ou me precisar. Eu li à luz dessa questão dos olhos que choram e riem e continuam em frente, e a atitude atribuída às mulheres no Egito. Esse ano li essa expressão de um outro modo, como se Deus fosse sempre um mistério, serei quem serei. E, portanto, sempre nas mãos de quem diz ter um Deus, nós. A você, a você, a você, a você, a você, a mim, a todos nós, cabe definir em cada momento o que é esse Deus. Serei quem serei. Quem possa ser para você. Quem você possa fazer de mim. E então acaba sendo uma identidade tão misteriosa que nos dá toda a responsabilidade a nós. Diga-me quem é seu Deus e te direi quem você é. Qual é esse Deus que te faz chorar em algumas situações, rir em outras, seguir em frente em outras ou nas mesmas? Que é o que nossa imagem do divino, do bom, do sábio, do certo, nos diz em cada situação o que é para ser feito. Qual é o princípio que moldeia tuas atitudes, tuas emoções e teus pensamentos em cada caso? Quais são os olhos seus que olham? Quais são os olhos que choram? Quais são os olhos que riem? E quais são os olhos seus que seguem em frente? Que sejam sempre os melhores, os mais comprometidos, os mais divinos que possamos ter. Shabbat Shalom.